Meu marido fugiu com minha irmã, deixando a filha dela comigo. Eu sempre soube que tinha algo errado no ar naquela quinta-feira à noite. Não é uma daquelas coisas que você pode explicar logicamente, sabe? É um sexto sentido feminino que algumas mulheres desenvolvem depois de anos com alguém. A forma como seu corpo simplesmente sente que algo está à beira do colapso. Havia passado o dia inteiro na agência de publicidade onde trabalho, e digo trabalho generosamente. Porque passar 10 horas pressionando criadores de conteúdo para fazer milagres com orçamentos ridículos é mais próximo de tortura criativa. Meu chefe, um homem que parecia viver em um estado permanente de crise existencial, passava o dia mandando mensagens no Slack com gifs aleatórios enquanto eu realmente criava as campanhas que faziam a empresa ganhar dinheiro. Tudo que eu queria era chegar em casa, tirar esses saltos incômodos, abrir uma garrafa de vinho que havia guardado para um momento especial e assistir aquele drama coreano que minha amiga Marina não parava de me recomendar. Talvez até ignorar as ligações de minha mãe perguntando quando eu ia dar netos. Meu típico plano de quinta-feira à noite, você sabe. Mas quando virei a chave na porta de nossa casa, minha casa tecnicamente, já que foi meu dinheiro da herança da avó que pagou a entrada, senti aquele incômodo. O silêncio não era o silêncio confortável de uma casa vazia. Era um silêncio denso. Um silêncio que sussurrava coisas que eu ainda não queria ouvir. As luzes estavam apagadas. Nenhum som da TV. Nenhum cheiro daquele perfume que Sarah, sim, minha irmã Sarah, usava obsessivamente, um aroma artificial que supostamente a fazia parecer sofisticada. E Daniel, meu marido, não estava em lugar nenhum. Nem na cozinha com aquela expressão de culpa que via quando comia meu chocolate da geladeira, nem na sala assistindo futebol, nem no garagem mexendo em um projeto que nunca terminaria. Chamei por ele. Meu próprio nome soa estranho quando grita para uma casa vazia. Daniel? Sarah? Nada, apenas o zumbido quase fantasmagórico da geladeira. Joguei minha bolsa no sofá, ainda usando aqueles saltos condenados, e foi quando ouvi um choro abafado. Meu coração simplesmente parou. Não é metáfora, em retrospectiva, naquele momento, tudo o que eu conseguia fazer era pensar que havia algo realmente errado. Seguindo o som, encontrei minha sobrinha Maia, 7 anos de idade, encolhida na poltrona da sala. Seus olhos eram 2 vermelhos irritados, o cabelo bagunçado no topo da cabeça, usando aquele pijama rosa que Sarah havia comprado para ela. Ela olhou para mim com aquele olhar que as crianças ficam perfeitas em fazer. Completamente perdida, completamente assustada. Tia Lena, sua voz era pequena, quebrada. Mamãe e tio Daniel disseram que iam voltar logo. Disseram para eu esperar aqui com você. Algo dentro de mim virou do avesso. Não é que eu não desconfiasse de nada. Daniel e Sarah sempre foram próximos, muito próximos. Pensava sobre isso ocasionalmente no meio da noite, mas afastava o pensamento como faria com um mosquito incômodo. Sarah é minha irmã mais velha, uma daquelas mulheres que nasceu com aquele brilho que faz os homens tropeçarem em suas próprias palavras. Loira, com aquele tipo de sorriso que parecia avisar: eu vou destruir sua vida, mas você vai gostar. Daniel, por seu lado, era Daniel, meu esposo há 8 anos. O homem que planejei ter filhos com, ou planejei, no passado. Peguei a mão de Maia e a levei para o sofá com mais cuidado do que qualquer pessoa deveria ter que fazer com uma criança que havia sido deixada sozinha por horas. Você come alguma coisa? Perguntei, tentando soar calma enquanto meu interior derretia. Ela balançou a cabeça, silenciosa. Peguei meu telefone com dedos que tremiam ligeiramente. Nada de Daniel, nada de Sarah. Mas havia uma nota, literalmente uma nota em papel, em cima da bancada da cozinha, embaixo de uma xícara de café frio. A letra era de Daniel. Lena, eu sinto muito. Realmente sinto. Sarah e eu. Bem, isso não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Nos vimos esses últimos meses e simplesmente não conseguimos parar. Ela quer sair daqui comigo. Construir uma vida longe de tudo isso, longe da pressão, das mentirinhas que precisamos contar. Maia precisa de estabilidade. Você sempre foi a forte do relacionamento de qualquer forma. Você vai cuidar dela melhor do que poderíamos. Não nos procure. Precisamos disso. Daniel. Eu li 3 vezes. Depois mais 3. Esperando as palavras mudarem de forma. Esperando isso fazer sentido. Nada. O papel caiu de minhas mãos. Meu marido e minha irmã. Não apenas uma coisa rápida e estúpida, não, isso parecia planejado. Meses, disse ele. Ele estava andando ao meu redor por meses, colocando sua mão nas minhas costas no café da manhã, fingindo entender meu dia no trabalho, assistindo programas comigo à noite enquanto ela já estava planejando destruir tudo. E Maia. Meu Deus, Maia. Eu a trouxe de volta à sala e a coloquei na minha frente, aquelas mãozinhas pequenas ainda tremendo um pouco. Eles não voltam hoje, disse a ela, e odiei cada palavra. Provavelmente não por um tempo, mas você vai ficar comigo, tudo bem? Ela sentiu sem de fato entender. Como uma criança poderia entender?
Aquela noite foi como estar em um daqueles filmes de desastre que ninguém pede para assistir. Pus Maia na cama, esperei até ela adormecer e então fiz o que qualquer mulher sensata faz quando seu mundo desmorona. Liguei para minha melhor amiga Marina. Que? Ela gritou no telefone. Daniel? Seu Daniel? Meu ex-Daniel, aparentemente murmurei, já na terceira taça de vinho. Com minha irmã Sara. Isso é desumano. Lena, você está bem? Você precisa de alguém? Estou saindo de casa agora. Mas não, eu não queria que ela viesse. Eu queria ficar sozinha com meu vinho e minha fúria silenciosa. O tipo de fúria que queima lentamente no seu estômago, não há que grita e quebra coisas. Aquela viria depois. O próximo dia foi aquela situação onde você acorda e por um segundo de bênção, esquece que seu mundo desabou. Depois a realidade bate de novo. Acordei para encontrar Maia assistindo desenhos animados na sala, com um prato de cereal ao seu lado. Ela havia se servido sozinha, e meu coração quase explodiu de tristeza e raiva combinadas. Essa criança tinha apenas 7 anos, e já estava se acostumando com ser deixada de lado. Não hoje, não enquanto eu respirasse. Passei o dia fazendo ligações. Primeiro meu advogado. Depois a escola de Maia. Depois veio a diversão real, ligar para minha mãe. Eu sabia, ela gritou, porque minha mãe é uma mulher que vive para momentos como esse, onde ela pode dizer eu avisei. Avisei você sobre Sara desde o começo. Aquela garota sempre teve aquele brilho de fuinha no olhar. Mãe, não agora. E Daniel, que homem medíocre sempre foi. Lembra quando ele? Desliguei. Voltei para olhar Maia, que estava desenhando algo com giz de cera na mesa de café. Um desenho de uma casa com árvores verdes e um sol amarelo brilhante no canto. As casas de crianças sempre fazem parecer que o mundo é melhor do que realmente é. Muito bonito, disse a ela e sorri. Um daqueles sorrisos que exige toda a sua força para fazer. O que é? É nossa casa nova, ela disse, apontando. Você, eu e o Spark. Spark era um gatinho que tínhamos recebido no Natal anterior. Ele estava dormindo no sofá, inconsciente do drama humano ao seu redor. Naquele momento exato, algo dentro de mim cristalizou. Não foi ódio, não mais. Era algo mais forte. Era propósito. Eu tinha uma criança para criar, eu tinha uma vida para reconstruir, e mais do que tudo, eu tinha uma chance de provar que você não precisa de um homem para ser completa, de uma irmã para ser feliz, ou de um destino que alguém escolheu para você. Eu poderia escolher o meu próprio. Naquela noite, depois que Maia dormiu, eu peguei aquele desenho dela e o colei na geladeira. Não porque era bonito, porque era esperança. E naquele momento a esperança era tudo que eu tinha, mas eu estava decidida a fazê-la crescer. As primeiras semanas após o desaparecimento foram um borrão de legalmente necessário e emocionalmente destruidor. Meu advogado, um homem chamado Robert que parecia ter nascido em um terno, foi bem claro. Tecnicamente, Daniel e Sara poderiam levar Maia. Ela era filha de Sara, afinal. Mas ele sorriu de forma que me disse que ele já havia visto isso antes, muito antes. Você tem algo a seu favor, disse ele, ajustando seus óculos. Sara abandonou a criança. Você a alimentou, colocou uma cama para ela, fez exatamente o que uma guardiã faria. Um juiz veria isso. Além disso, ele folheou alguns documentos, tem o fato de que Daniel estava deixando você sem nenhum aviso prévio. Alguns juízes veem isso como falta de caráter paternal. Falta de caráter paternal. Que jeito sofisticado de dizer ele é um desgraçado e irresponsável. Enquanto isso, minha vida tornava-se um quebra-cabeça que eu nunca pedi para resolver. Peguei licença do trabalho, meu chefe, o homem dos gifs aleatórios, simplesmente desapareceu quando contei a situação. Ninguém quer lidar com o drama de divórcio de um colega. É contagioso, aparentemente. Maia começou a mostrar sinais. Pesadelos. Ela pedia por seu pai durante o jantar e depois chorava quando alguém mencionava sua mãe. Uma criança de 7 anos processando abandono é uma das coisas mais assustadoras de se testemunhar como adulto. Porque você sabe que não há conselho correto. Não há coisa certa a dizer. Havia apenas esta: você não está sozinha. Você tem a mim. No segundo fim de semana, levei-a a um parque perto de casa. Havia outros pais com crianças, casais na maioria, a visão clássica de uma família que eu agora reconhecia como uma ilusão bem montada. Uma mãe com seu filho estava no balanço, rindo daquele jeito solto que as crianças riem quando sentem-se seguras. Olhei para aquela cena e senti algo se partir dentro de mim, mas então Maia puxou minha mão. Tia Lena, você vem no escorregador comigo? E eu fui. Por quê? Porque aquela era minha vida agora. Escorregadores em parques e casas vazias à noite e tentar descobrir como cozinhar refeições que não saem queimadas. Eu sempre fui uma mulher de carreira. A que trabalhava até tarde. A que pedia comida entregue porque cozinhar era uma habilidade que eu deliberadamente ignorei, por presumir que sempre teria alguém para dividir essa responsabilidade. Que ilusão ingênua era aquela?
Passei a terceira semana descobrindo como fazer uma lasanha comestível do YouTube. Maia ficou sentada na bancada da cozinha, balançando os pés, oferecendo ajuda, que consistia principalmente em comer passas de uma caixa. Por que você nunca cozinhava antes? Perguntou ela, aquele tipo de pergunta simples que crianças fazem sem entender o peso do que estão perguntando. Porque eu era boba, disse a ela, jogando um pouco de molho na panela. Eu pensei que outras pessoas cuidariam dessas coisas por mim. E agora? Agora eu cuido delas sozinha. E estou aprendendo que não é tão ruim. Aquilo não era completamente verdade. Era difícil, muito difícil. Mas havia algo honesto nisso. Algo que meus anos de casamento não tinham. Era apenas meu. Meu esforço, meu fracasso, minha comida queimada. A ligação veio em uma quarta-feira chuvosa. Número desconhecido. Eu quase não atendi. Lena? A voz era de uma mulher, não a voz que eu esperava ouvir. Quem é? É Caterine. Fui professora de Daniel no ensino médio. Bem, eu achei seu número através de um amigo em comum. Eu não deveria estar ligando, mas achei que você deveria saber algo. Meu estômago despenhou. Daniel e Sarah estão em problemas. Bem, Sarah especificamente. Alguém descobriu fotos antigas deles em um site de namoro, ainda antes de vocês casarem. E há conversas. Muitas conversas sobre como eles planejaram tudo isso. Meu primeiro instinto foi desligar. Eu não queria saber. Mas havia uma pequena parte de mim, a parte que ainda sentia aquela raiva congelada em meu peito, que precisava ouvir. O quê? Eles se conheceram online. Aparentemente, Sarah criou um perfil falso 2 anos antes de você e Daniel se casarem. Tem mensagens digitais disso tudo. E a mais, ela estava fazendo apostas online, tinha dívidas enormes. Parece que Daniel estava financiando tudo sem que você soubesse. Aquilo era muito. Aquilo era camadas de mentira que eu sequer sabia que eram mentiras. Por que você está me contando isso? Porque você merece saber a verdade. E por quê? Caterine fez uma pausa, porque isso não é culpa sua. Qualquer um que vê essas mensagens pode dizer que foi premeditado, planejado. Você foi um alvo tanto quanto uma amante infeliz. Depois que desliguei, fiquei ali por um longo tempo, apenas sentada, processando. Não era traição apaixonada, não era um erro de julgamento, era um esquema. Meu marido e minha irmã tinham planejado destruir minha vida com a mesma precisão com que alguém poderia planejar um assalto a banco. E eu havia acreditado naquela nota, naquela desculpa morna sobre não conseguir parar. Eles conseguiram parar. Pela primeira vez em semanas, senti-me não devastada, mas furiosa. Furiosa de um jeito puro. Liguei para Robert. Eu preciso de você para descobrir se Daniel estava movendo dinheiro. Dinheiro que é meu também. E quero saber tudo sobre as dívidas de Sarah, cada centavo. 1 hora depois, aquele homem encontrou o que procurava. Transferências bancárias limpinhas. Dinheiro meu, um dinheiro que eu havia ganho com aquele trabalho que me matava em horas extras, sendo sacado e depositado em contas que Daniel controlava. $25.000. Ela havia tomado $25.000. Ligações foram feitas, documentos foram apresentados, e de repente aquela história simples de marido apaixonado deixa para ficar com amante, tornou-se fraude matrimonial com roubo de fundos. Quando a polícia foi buscá-los, 6 semanas após aquela quinta-feira horrível, eu estava sentada na minha cozinha com Maia assistindo a um filme. Não pedi para receber atualizações em tempo real, mas Marina me mostrou fotos que encontrou em grupos de vizinhos online. Daniel em alguma cabana em North Carolina, em handcuffs. Sarah ao lado dele, naquele rosto que eu havia amado uma vez, agora sem maquiagem e com realidade batendo bem forte. Mostrei para Maia? Não. Uma criança não precisa ver seus pais sendo levados pela polícia. Mas guardei aquelas fotos. Não por ódio, mas como lembrança. Lembrança de que às vezes quando você planta traição, colhe exatamente o que semeou. Aquela noite colocar Maia na cama foi diferente. Ela perguntou onde estavam seus pais. Eu disse a verdade. Eles cometeram algumas coisas erradas, querida. Coisas muito erradas. E agora estão tendo que responder por isso. Eles vão voltar? Eu olhei para aquele rosto pequeno, aqueles olhos que tinham tanto medo e tanta esperança ao mesmo tempo, e decidi não. Não para ela. Para Maia eu seria suficiente. Não, mas você tem a mim, e eu vou estar aqui todos os dias. Todos os dias, prometo. Ela sentiu como se entendesse. E talvez, daquele jeito que crianças às vezes entendem coisas que adultos não conseguem, ela entendesse. Naquela noite, deitada na escuridão de meu quarto, comecei a entender algo também. A raiva que havia sentido estava começando a se transformar. Não em perdão, não ainda. Talvez nunca completamente. Mas em algo mais útil, em determinação, ressurgência. O processo de guarda foi mais rápido do que esperava. Quando o juiz assinou os papéis oficialmente concedendo-me a custódia total de Maia, eu estava usando aquele mesmo terno preto que usei no dia em que tudo desabou. Robert sorriu daquele jeito que advogados sorriem quando vencem, como se tivessem acabado de resolver um quebra-cabeça particularmente difícil.
Parabéns, disse ele, apertando minha mão. Você é oficialmente a mãe de Maia agora. Legalmente falando. Legalmente falando. Como se papéis assinados pudessem capturar aquilo que eu já era, a pessoa que acordava com ela durante pesadelos, que penteava seu cabelo pela manhã, que cozinhava refeições queimadas apenas para vê-la sorrir. Mas havia algo reconfortante sobre aquela oficialidade também. O mundo inteiro saberia agora que Maia era minha, que eu era sua, que aquela família que havia nos abandonado não tinha poder sobre nós. Voltei para casa naquele dia e fiz algo que não havia feito em semanas. Comecei a planejar o futuro com esperança em vez de apenas sobreviver ao presente. O primeiro passo foi voltar ao trabalho. Meu chefe, aquele homem dos GIFs, havia enviado mensagens de desculpas semanas atrás, aparentemente. A companhia inteira soube dos detalhes escabrosos de meu divórcio através de fofocas de escritório. Ele me ofereceu meu emprego de volta com um aumento. Como se dinheiro extra pudesse compensar ter vivido na frente de todos aqueles colegas que agora me olhavam com uma mistura de pena e fascínio. Aceitei, mas com uma condição. Quero trabalho remoto. 3 dias por semana no escritório, 2 em casa. E horário flexível para buscas de escola e consultas médicas. Ele piscou. Pessoas como ele não esperavam que pessoas como eu, mulheres em recuperação emocional, e fizessem demandas. Nós éramos supostas apenas aceitar e agradecer pelo privilégio. Isso é incomum, disse ele. Sim, bem, minha vida também é incomum agora. Você quer que eu volte ou não? Ele quis, claro que quis, porque eu era boa no meu trabalho, e a companhia havia perdido 3 clientes importantes após minha saída. Meu primeiro dia de volta ao escritório foi estranho. As pessoas me olhavam diferente. Como eu era um aviso ambulante sobre o que poderia acontecer se você confiasse no homem errado. Marina foi a única que abraçou como normal. Bem, você se vê bem para alguém cujo mundo desabou, disse ela, oferecendo-me um café. Não desabou, apenas se reorganizou. Ela riu. Essa é uma forma bonita de dizer isso. Mas era verdade. Nos meses que se seguiram, algo estranho começou a acontecer. Sem o drama diário de lidar com um casamento em colapso, sem a necessidade de esconder meu sofrimento atrás de sorrisos no trabalho, comecei a descobrir quem eu realmente era. Não a esposa de Daniel, não a irmã de Sarah, apenas Lena. Comecei a ir à academia, algo que havia abandonado anos atrás quando não tinha tempo. Descobri que tinha tempo agora, porque não estava desperdiçando tentando manter a ilusão de um casamento perfeito. Comecei a ler novamente. Comecei a sair com Marina, a conhecer pessoas que não sabia que existiam, a viver em vez de apenas existir. E o mais importante, comecei a ser uma mãe real para Maia. Ela começou na escola 1 mês após a custódia ser oficialmente concedida. No primeiro dia, seus olhinhos estavam vermelhos de nervosismo, aquele uniforme escolar auspiciosamente grande nela. E se ninguém gostar de mim? Perguntou enquanto entrávamos no carro. Então eles estão perdendo uma criança incrível, disse a ela. Seu trabalho não é fazê-los gostar. Seu trabalho é apenas ser você. Peguei-a naquela tarde com um relatório entusiasmado de uma criança chamada Sophie que havia se sentado com ela no almoço. Por tudo que eu sabia sobre traumas infantis, o fato de ela estar fazendo amigos, realmente fazendo amigos, era um sinal de que estávamos indo bem. Aquela noite, enquanto fazia os trabalhos de casa com ela na mesa da cozinha, perguntei: "Você quer falar sobre seus pais agora? Sobre o que aconteceu?" Maia ficou silenciosa por um momento, mordia o lápis de forma contemplativa. Eles não queriam de mim, né? Meu coração desabou. Mas eu não menti. Eles fizeram escolhas muito ruins. E aquelas escolhas significavam deixar você. Mas isso não tem nada a ver com você. Nada. Você é excelente, Maia. Você é inteligente e gentil e engraçada. O problema não era você. Então por quê? Porque às vezes as pessoas são frágeis. E quando as pessoas frágeis ficam assustadas ou gananciosas, elas fazem coisas que machucam outras pessoas. Seus pais fizeram isso. E aquilo foi uma escolha deles, não culpa sua. Ela sentiu, ainda não completamente convencida, mas um pouco mais perto disso. Os meses se transformaram em um ano. Um ano completo de Maias na cama, de reuniões de pais e mestres, de pequenos momentos que construíram uma vida. Um ano de eu descobrindo que poderia ser forte o suficiente para 2 pessoas. Havia momentos difíceis. No Natal, quando Maia perguntou se podíamos enviar um presente para sua mãe. No seu 8º aniversário, quando ela ficou quieta porque sabia que seus pais não ligariam. Em dias aleatórios, quando algo na TV a assustava ou um comentário sobre famílias a fazia lembrar de tudo que havia perdido. Mas havia também momentos bonitos. Quando ela me chamou de mãe pela primeira vez, não como um nome, mas como um título que ela havia escolhido. Quando ela venceu sua apresentação de drama na escola. Quando ela me mostrou seu desenho favorito de nossa casa nova ainda pendurado na geladeira, agora com mais figuras adicionadas ao longo dos meses.
minha vida profissional também começou a mudar. Uma de minhas campanhas viralizou, um vídeo sobre mulheres em recuperação que havia criado a partir de minha própria experiência e, de repente, agências maiores começaram a ligar. Ofertas começaram a chegar. Eu poderia deixar meu emprego, iniciar meu próprio negócio, estar em qualquer lugar, mas não fiz. Porque estar em qualquer lugar significava estar longe de Maia, e havia aprendido a lição sobre prioridades. 9 meses após meu retorno ao trabalho, meu chefe ofereceu-me uma promoção. Chefe de criatividade, um aumento de 30%, um escritório. Aceitei, mas negociei para manter aquele horário flexível, porque mãe, legal ou não, vinha em primeiro lugar. Havia apenas um fio que ainda não havia sido amarrado, e veio em forma de uma ligação telefônica em uma terça-feira à noite. O número era desconhecido, eu quase não atendi, mas havia algo naquele instinto feminino novamente, aquele que me dizia que este era um fio que precisava ser cortado. Oi, Helena? Era uma mulher. Sua voz era familiar de um jeito que me fez congelar. Quem é? Sou a mãe de Daniel, Diane Cho. Eu não havia falado com ela desde o dia em que tudo desabou. Ela havia emitido uma declaração através de um advogado dizendo que estava consternada com o comportamento de seu filho, como se isso importasse. Senhora Cho, por favor, apenas ouça, disse ela rapidamente. Eu não deveria estar ligando. Daniel me disse para nunca ligar, mas eu preciso que você saiba algo. Não tenho interesse em nada que ele tenha a dizer. Não é sobre ele, disse ela, e sua voz mudou. Ficou frágil. É sobre Maia. E sobre Sara também. Meu corpo inteiro se enrijeceu. O quê? Sara deixou a prisão ontem. Ela cumpriu sua sentença. Reduzida por bom comportamento. Ela quer ver Maia. O silêncio que se seguiu foi aquele tipo de silêncio que pode quebrar você. Eu olhei pela sala para onde Maia estava dormindo no sofá, seu gatinho Spark enroscado ao seu lado. Aquele rosto pequeno pacífico e completamente desavisado de que seu mundo estava prestes a ser novamente agitado. Ela não pode, disse a ela minha voz baixa perigosa. Eu sei que... Não, você não entende. Sara abandonou essa criança. Abandonou-a completamente. Eu a criei. Eu sou sua mãe. E Sara perdeu o direito de estar em sua vida quando escolheu roubar de mim, quando escolheu planejar isso tudo, quando escolheu deixar Maia sozinha naquela casa. Ela mudou, disse Diane suavemente. Ela está diferente agora. A prisão a mudou. Ótimo para ela, respondi. Mas isso não é responsabilidade minha. Desliguei antes que ela pudesse responder. Aquela noite fiquei acordada olhando para Maia, pensando em como ela havia finalmente se sentir segura. Finalmente construído uma vida. Finalmente curada. E agora isso. Agora havia a possibilidade de tudo isso ser reaberto, retraumatizado, reconhecido. Liguei para Robert na manhã seguinte. Posso bloqueá-la? Legalmente falando, posso tornar impossível para Sara ter qualquer contato com Maia? Robert suspirou. Você pode tentar, mas Lena, depois de certo ponto, a lei diz que uma mãe biológica tem direitos, mesmo que tenha ido para a prisão, especialmente se ela demonstrar reforma. Um juiz pode conceder direitos de visitação supervisionada. Não, disse simplesmente. Você pode tentar, repetiu ele, mas prepare-se para uma batalha. E assim começou outra. Documentos foram apresentados. Argumentos foram feitos. Robert argumentou que expor Maia à sua mãe biológica, que a havia abandonado, que havia cometido fraude e roubo, que estava em prisão, seria traumático. Que eu havia legalmente adotado Maia. Que Maia tinha uma vida estável agora. O juiz concordou, parcialmente. Bloqueou qualquer visitação por 2 anos, mas deixou a porta aberta para revisão após esse período. É o melhor que posso fazer, disse Robert, e vi em seus olhos que era verdade. Mas naquela noite, enquanto colocava Maia na cama, ela me perguntou, Tia Lena, você ouviu a minha mãe? A verdadeira mãe? Ela havia recebido uma ligação da escola, alguém havia dito algo. Das formas que as crianças ouvem coisas. Eu me sentei à beira de sua cama. Sim, ela ligou. Ela quer me ver? Ela quer. Mas você não precisa vê-la agora, está bem? Você tem tempo. Tempo para pensar sobre se quer conhecê-la. Maia foi silenciosa por um longo tempo. E se ela me decepcionar de novo? Meu coração se partiu naquele momento. Uma criança de 8 anos preocupada em ser decepcionada novamente. Porque ela já havia aprendido que as mães nem sempre ficam. Então você terá a mim. Sempre. Eu não vou embora, Maia. Não importa o que aconteça. Ela sentiu, e eu a puxei para meus braços. E ali, naquela escuridão, decidi algo. Sara poderia ter visitação daqui a 2 anos. Talvez, ou talvez não. Mas até lá, Maia seria minha completamente. Completamente segura. Completamente amada. Porque aquela era a coisa sobre ser abandonada e depois ser encontrada. Você finalmente entendia o valor de pertencer.
E ninguém, nem mesmo a mãe biológica, tirava aquilo de você. Os 2 anos passaram mais rápido do que imaginava que pudessem passar. Aquele período foi preenchido com pequenas vitórias que, juntando-se, formaram uma vida completamente diferente daquela que eu havia deixado para trás. Maia completou 10 anos. Ela estava melhor, não curada, porque você nunca realmente se cura de abandono, mas aprendeu a viver com aquele buraco de uma forma que não a definia. Eu a vi fazer amigos, ganhar confiança, sonhar sobre o futuro. Ela queria ser médica agora. Sempre dizia que queria consertar as coisas que as pessoas quebram. Não era difícil ver de onde vinha aquela motivação. Minha carreira floresceu de formas que eu nunca havia imaginado. Comecei a receber convites para palestras sobre resiliência feminina, sobre reconstruir-se após traumas. Uma revista de negócios fez uma matéria sobre mim com o título de esposa traída à mãe guerreira. Odeio admitir, mas foi reconfortante. Não porque eu quisesse glória, nunca quis, mas porque significava que minha história poderia ajudar outras mulheres que passavam pela mesma coisa. Marina, minha amiga constante através de tudo, me pressionava constantemente sobre conhecer alguém. Você não pode ficar sozinha para sempre, ela dizia entre goles de vinho no meu sofá. Mas eu estava bem assim, mais do que bem. Eu estava feliz de um jeito que nunca havia estado quando casada. Não porque meu casamento tivesse sido ruim desde o início, agora eu entendia que havia sido uma mentira desde o começo. Mas porque agora eu conhecia a diferença entre estar com alguém por hábito e estar sozinha por escolha. Havia apenas uma coisa que me mantinha acordada à noite, cada vez menos frequentemente, mas ainda presente: Sarah. Ela havia saído da prisão fazer 2 anos. Segundo Diane, que ocasionalmente me enviava mensagens que eu ignorava na maioria das vezes, Sarah estava reconstruindo sua vida. Havia começado um trabalho como assistente administrativa em um consultório dental. Estava alugando um apartamento. Estava em terapia. Era como se estivessem me vendendo a ideia de que Sarah havia se tornado uma pessoa melhor. Talvez ela tivesse. Mas isso não me importava realmente. O que me importava era proteger Maia. Até que 3 semanas antes do período de restrição de 2 anos expirar, recebi um envelope na minha casa. Não era do advogado de Robert. Não era um documento legal. Era uma carta, escrita à mão, em uma caligrafia que eu reconhecia instantaneamente. Meu instinto foi jogá-la fora sem ler, mas havia algo que me fez parar. Talvez fosse aquele instinto feminino de novo. Ou talvez fosse apenas curiosidade morbida. Abri. Cara Lena, não sei nem por onde começar. Provavelmente deveria estar escrevendo isto há muito tempo, mas cobarde sempre foi minha especialidade. Então aqui estou, 2 anos depois, tentando encontrar as palavras corretas. Não vou pedir desculpas. Não porque o que fiz não merece um pedido de desculpas, mas porque qualquer desculpa que eu desse seria apenas mais uma mentira adicionada à montanha de mentiras que construí ao longo dos anos. A prisão foi exatamente o que precisava. Não de uma forma bonita de encontrar-me ou ser redimida. Apenas de uma forma visceral e horrível de finalmente ver o que havia feito. Você conhece aquele momento em que você olha nos olhos de alguém que você amava e vê que os destruiu? Pois bem, eu tive 2 anos para olhar nos olhos de várias mulheres na prisão e vermos mutuamente aquela destruição. Mudou algo em mim, mas não é sobre mim. É sobre Maia. Quero que você saiba, e quero que ela saiba quando tiver idade suficiente para entender, que ela não foi deixada porque houvesse algo errado com ela. Ela foi deixada porque havia tudo errado comigo. Eu era frágil, egoísta. E preferia destruir 3 vidas a enfrentar meus próprios demônios. Você a criou melhor do que eu jamais poderia. Você transformou aquele dia horrível em um novo começo. Você é a mãe que ela sempre deveria ter tido. Não estou pedindo para vê-la. Nem agora, nem depois que as restrições expirarem. Estou apenas pedindo que você diga a ela, eventualmente, que sua mãe biológica reconhece o quanto errou. E que está em paz com o fato de que você é a verdadeira mãe dela. Também estou enviando a você separadamente um documento. Meu advogado tem uma cópia. É uma renúncia. Eu estou renunciando a qualquer direito parental, qualquer reclamação futura. Maia é legalmente sua, completamente para sempre. Você venceu, Lena. Mais importante, você sobreviveu. E você fez isso sem me destruir como eu destruí você. Isso faz de você uma pessoa melhor do que eu jamais serei. Espero que você tenha uma vida maravilhosa. Espero que Maia tenha. E espero, eventualmente, você conseguir perdoar não a mim, mas a si mesma por ter acreditado em nós por tanto tempo. Sua ex-irmã, Sarah. Eu li aquela carta 3 vezes, esperando sentir algo. Raiva? Não. Satisfação? Um pouco, mas não era o tipo de satisfação que eu esperava. Era mais como alívio, como se um peso que eu nem sabia que ainda estava carregando finalmente tivesse sido solto. A segunda correspondência chegou 2 dias depois, via FedEx. Um documento legal devidamente assinado, notarizado e final. Sarah renunciava a qualquer direito parental sobre Maia Soren. Soren era meu sobrenome de solteira, que eu havia retomado. A renúncia era irrevogável, permanente e completa. Liguei para Robert. É legítimo. Perguntei.
Completamente. Isso significa que legalmente você é a mãe de Maia em todos os sentidos. Sem possibilidade de contestação, sem janelas de revisão. Ela é sua. Aquela noite não contei a Maia. Ela tinha 10 anos, velhinha demais para ilusões, jovem demais para entender completamente a finitude de uma renúncia legal. Mas eu guardei aqueles papéis em um lugar seguro. Um dia, quando tivesse idade suficiente, ela os leria e entenderia. Comecei a pesquisar Sarah. Não obsessivamente, eu já havia superado aquela fase, mas com uma curiosidade calma. Ela estava realmente reconstruindo. Tinha um emprego de verdade. Um apartamento agradável. Não havia social media, nada público. Era como se tivesse decidido desaparecer de uma forma completamente diferente. Não fugindo, mas simplesmente sendo invisível. 3 meses depois, Daniel saiu da prisão. Aquela notícia me atingiu diferentemente. Com Daniel, havia uma raiva que eu não havia totalmente resolvido. Sarah havia sido minha irmã, havia sido complicado, havia sido aquele tipo de traição que você processa lentamente. Mas Daniel havia sido o homem que prometia amor eterno. Daniel havia sido aquele que deveria estar do meu lado. Marina me encontrou no escritório no dia em que li as notícias online. Você está bem? Perguntou, fechando a porta atrás dela. Ele saiu, disse simplesmente. Ela sentou-se ao meu lado. Sim, eu vi. Lena, você quer fazer algo? Como que? Perguntei, sem sarcasmo. Genuinamente confusa. Não sei. Confrontá-lo? Mudar seu status de ex-marido de em liberdade para em muito mais liberdade porque você o humilhou publicamente. Apesar de tudo, ri. Você é um tipo de amiga diferente. A melhor espécie, confirmou ela. Então, o que você quer fazer? Pensei sobre isso. Honestamente pensei. Havia uma parte de mim que queria encontrá-lo em um restaurante e contar tudo o que ele havia feito comigo com minha vida com Maia. Havia uma parte que queria que ele soubesse que Sarah havia desistido de tudo, que eu havia ganhado, que ele havia perdido completamente. Mas então me lembrei de algo que havia aprendido nesses 2 anos. A melhor vingança não era nem mesmo fria. Era simplesmente viver bem. Eu não quero fazer nada, disse a ela. Eu quero que ele saiba que ganhei sem ele, mas não quero que ele seja uma parte da minha vida o suficiente para se importar. Marina sorriu. Você ficou sábia. Não, apenas cansada de gastar energia em pessoas que não valem isso. Uma semana depois, recebi uma mensagem no LinkedIn, de Daniel. Olá, Lena. Sei que não tenho direito de falar com você, mas só queria dizer que vi um dos seus vídeos sobre resiliência. Foi bom. Você parece feliz. Fico feliz por você. Eu li aquela mensagem uma vez. Então a deletei. Ele não merecia nenhuma resposta. Não porque fosse indelicado, mas porque ao responder, eu estaria dando a ele a satisfação de saber que eu havia reconhecido sua existência. A vida continuou. Maia continuou crescendo. Completou 11 anos. 12, 13... Ela começou a perguntar sobre sua mãe biológica com menos frequência, não porque tivesse esquecido, mas porque havia finalmente aceitado que aquela era parte de sua história que ela não controlava. Uma noite, quando ela tinha 13 anos, encontrei-a na cozinha fazendo o dever de casa. Um projeto sobre famílias não tradicionais. Ela havia escolhido escrever sobre nós. Posso ler? Perguntei. Ela me mostrou. Era um ensaio sobre como família não é sempre sobre quem você compartilha DNA, mas sobre quem escolhe ficar. Ela havia escrito sobre como eu havia sido abandonada também, mas havia escolhido ficar. Havia escrito sobre como isso a fez sentir segura, não porque tudo fosse perfeito, mas porque era real. Quando terminei de ler, havia lágrimas nos meus olhos. Não daquelas lágrimas de raiva ou dor, mas daquelas que vêm quando você percebe que finalmente colocou tudo junto corretamente. Isso é muito bonito, disse a ela. É verdade, respondeu ela, simplesmente. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. 10 anos. Havia levado 10 anos para ela dizer aquilo sem qualificação, sem medo, sem aquele pavor nos olhos de que eu pudesse deixá-la também. Naquela noite chamei Robert pela última vez. Quero fazer tudo oficial, disse a ele. Quero adotar Maia legalmente. Completamente. Sem qualificações. Lena, você já é sua mãe legal, eu sei. Mas quero que o documento diga, Lena Soren, mãe de Maia Soren. Quero que o resto do mundo saiba que isso não é uma situação temporária. Que ela é minha filha. Ponto final. Robert sorriu daquele jeito que advogados sorriem quando vê closure real pode ser feito. Vai dar mais um tempo, mais alguns papéis, mas pode ser feito. A cerimônia de adoção aconteceu em um dia de primavera que parecia ter sido escrito especialmente para aquele momento. O tipo de dia que tem luz solar morna e promessas no ar. Meu advogado estava lá. Marina estava lá. Até minha mãe apareceu, não sem fazer comentários sobre como aquela era, a forma moderna de fazer as coisas, mas estava lá. Maia usava um vestido azul que ela mesma havia escolhido. Quando o juiz perguntou se ela estava absolutamente certa sobre querer me ter como mãe permanentemente, legalmente e irrevogavelmente, ela olhou para mim e sorriu. Sim, disse ela.
Ela já é minha mãe. Isto é apenas deixar todo mundo saber. Quando os papéis foram assinados, quando o martelo foi batido, quando foi oficialmente declarado que Maia era minha filha não apenas de fato, mas de direito, ela me abraçou tão forte que ficou difícil respirar. Obrigada, sussurrou ela. Obrigada por não deixar. Nunca vou deixar, prometi a ela. A recepção foi pequena, apenas em um restaurante, nada elaborado, mas foi perfeita. Marina fez um discurso sobre como eu era a mulher mais forte que conhecia. Minha mãe fez um discurso sobre como as mães vêm de muitas formas. Até Robert fez um comentário sobre famílias que escolhem a si mesmas. E então Maia pediu para falar. Ela estava nervosa, podia ver suas mãos tremendo enquanto se levantava. Mas havia uma determinação em seu rosto que eu reconhecia, porque era aquela determinação que ela havia aprendido de mim. Eu só queria dizer, começou ela, sua voz ainda jovem mas firme, que por muito tempo pensei que ter 2 pais que deixaram significava que havia algo errado comigo, que eu não era suficiente. Que se tivesse sido melhor, mais bonita, mais fácil, eles teria ficado. Meu coração apertou. Ela nunca havia colocado em palavras assim antes. Mas então Lena me mostrou que não era sobre mim, era sobre eles. E que às vezes as pessoas que supostamente nos amar não conseguem fazer isso porque estão feridas demais para amar qualquer coisa corretamente. E isso não é culpa minha. E não é culpa dela. É vida. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Lena me deu algo que ninguém mais poderia dar. Ela me deu a certeza de que alguém me escolheu completamente. Todos os dias. Sem dúvidas. Sem reservas. E isso fez de tudo bem. Quando ela se sentou, havia poucas pessoas na sala que não estavam chorando. Até eu, que havia chorado centenas de vezes ao longo dessa jornada, estava derramando lágrimas novamente. Naquela noite, deitada na cama, pensava em tudo o que havia acontecido. Em como uma quinta-feira horrível havia levado a uma segunda-feira extraordinária. Em como uma mulher quebrada havia aprendido a consertar a si mesma enquanto consertava alguém mais pequeno. Em como a vingança que eu havia imaginado que gostaria, aquela grandiosa, pública, destrutiva, não era nada comparado à satisfação de simplesmente viver bem. Sarah havia desaparecido para sempre na minha vida. Não sabia onde ela estava e de verdade não importava. Daniel havia desaparecido também, uma figura fantasmagórica que ocasionalmente aparecia em notícias online, tentando reconstruir uma vida após a prisão, mas sem nunca realmente conseguindo, porque a reputação é uma coisa que você não pode recuperar quando a constrói em mentiras. Mas eu estava aqui, viva, próspera, amada. 5 anos depois, Maia estava se formando no ensino médio com honras. Ela já havia sido aceita em 3 universidades, todas com bolsas parciais. Ela ainda queria ser médica, ainda queria consertar o que as pessoas quebram. Eu sabia agora onde ela tinha vindo aquela capacidade. Não de Sarah, não de Daniel, de si mesma. E de ter tido alguém que mostrou a ela que era possível se consertar. Na noite de sua formatura, enquanto a fotografava com aquele sorriso incontrolável no rosto, ela sussurrou: "Você acha que eles estão pensando em mim? Meus pais reais?" Pensei sobre como responder. Com honestidade ou com o conforto reconfortante que uma mãe às vezes dá? Escolhi honestidade. Talvez. Mas isso não importa. Porque você está aqui, e você está brilhante, e você é minha. Isso é o que importa. Ela sentiu, satisfeita. Naquele verão, recebi uma última mensagem, de um número que não reconhecia. Quando chamei, era Diane, a mãe de Daniel. Lena, eu apenas queria dizer que vi a notícia sobre Maia se formando. Com honras, segundo li. Ela deve estar muito feliz. Ela está, disse a ela, cordialmente mas não calorosa. Daniel e nós estávamos discutindo sobre tudo. E eu queria pedir desculpas, por não ter feito mais para impedir que isso acontecesse. Por não ter conhecido o tipo de pessoa que ele realmente era. Não havia raiva em mim para lançar sobre ela. Tinha sido usada ou gasta. Diane, você fez o que pôde com o que tinha. Você é uma boa mulher. Seu filho fez escolhas que eram dele. Isso é muito gentil de sua parte. Não é gentileza, disse a ela. É apenas verdade. E a verdade é que ninguém pode salvar alguém além de si mesmo. Daniel não quis ser salvo. Sarah encontrou sua própria salvação. E eu salvei a mim mesma. Depois de desligar com Diane, senti uma sensação de completude. Não era perdão, exatamente. Era mais como fechamento. Aquele tipo de fechamento que vem quando você finalmente aceita que algumas pessoas não merecem mais de seu tempo mental. A vida continuou. Maia foi para Harvard. Estudou pré-medicina. Conheceu pessoas incríveis. Caiu de amores que não duraram e aprendeu que era possível amar alguém sem perder a si mesma. Quando tinha 22 anos, ela me ligou de volta para casa. Ela havia começado a chamar meu house de casa dela de verdade. Porque havia finalmente entendido que uma casa é apenas um lugar, mas um lar é onde alguém escolhe ficar por você. Mãe, eu preciso te contar uma coisa, disse ela. Eu encontrei com Sarah. Meu coração parou. O quê? Eu a procurei. Online. Encontrei ela.
Ela está morando em Maine agora, trabalhando como conselheira em um centro de reabilitação. E eu queria vê-la. Apenas uma vez. Para entender, meu primeiro instinto foi proteção pura. Meu segundo foi apenas deixá-la fazer. Como foi? Perguntei, após ela ter ido e voltado. Estranho, admitiu Maya. Ela é diferente do que eu imaginava. E igual. Aquele jeito que ela sorri, como aquilo que eu vejo no espelho às vezes. Mas ela também é uma estranha. E ela entende isso. Ela sabe que ela perdeu o direito de ser mãe meu. E como você se sente sobre isso? Em paz, disse Maya. Porque agora eu sei que a escolha não estava entre ela e você. Era entre quem poderia estar aqui e quem não poderia. E você estava. Você escolheu estar. Eu ri com lágrimas nos olhos novamente. Quando você ficou tão sábia? Eu tinha uma boa professora. 25 anos após aquela quinta-feira horrível, Maya estava concluindo sua residência em cirurgia cardíaca. Ela era brilhante, determinada, e havia salvo inúmeras vidas. Eu havia salvado uma, a dela. E daquele modo, nós nos salvamos mutuamente. Estava em meu escritório e sim, havia deixado meu trabalho anterior para iniciar uma agência própria de criatividade que se tornou incrivelmente bem-sucedida. Quando recebi a notícia, Sarah havia falecido. Um aneurisma. Rápido, diziam os obituários online. Sem sofrimento. Não era drama, não era vendetta. Apenas a vida seguindo seu curso. Maya e eu comparecemos ao funeral. Não porque devêssemos, mas porque Maya sentiu que precisava. Sarah havia feito uma vida ao tentar se redimir. Havia trabalhado com outras mulheres que estavam se recuperando de suas próprias destruições. Havia finalmente se tornado uma pessoa boa, mesmo que tarde demais para sua filha. Na frente do caixão, Maya colocou uma flor. Não uma rosa vermelha que significaria profundidade de amor, nem uma branca que significaria inocência. Era um lírio. Você desafia meus suposições, segundo a linguagem das flores. Sarah havia desafiado meus suposições. E eu estava grata por isso, porque aquele desafio me permitiu se tornar mais forte do que jamais fui. No retorno de carro para casa, Maya perguntou: você nunca vai se casar novamente, é? Você nunca vai tentar? Não, disse a ela e significava: eu tinha um marido. Ele provou ser uma mentira bem montada. Agora tenho uma filha. Ela é a verdade. Maya sorriu. Que subversivo de você. Você me ensinou a ser subversiva. Ou talvez eu sempre tenha sido, e simplesmente precisei ser abandonada para descobrir. Aquela noite, revi alguns vídeos antigos de nós. Maya com 5 anos, sorrindo com aquele sorriso perdido. Depois com 10 anos, começando a ganhar confiança. Depois com 15 anos, estridente e segura de si. Depois com 20 anos, bonita de um jeito que tinha nada a ver com aparência e tudo a ver com Novin Who She Was. Eu havia feito isso. Não sozinha, havia Marina, havia Robert, havia minha própria força que não sabia que tinha. Mas principalmente havia sido eu. Escolhendo ficar, escolhendo lutar, escolhendo reconstruir, e escolhendo no fim, indiferença perfeita. Porque a melhor vingança nunca foi sobre destruir meus inimigos. Era sobre tornar-me alguém tão completa que eles se tornassem irrevogavelmente irrelevantes. Daniel e Sarah haviam buscado destruir minha vida. Mas tudo o que fizeram foi me dar a oportunidade de construir uma melhor. E aquela era a vitória final.